Bom, hoje vamos dar início, né, à parte de representação de conhecimento, igual expliquei, a representação de conhecimento, ela é fundamental toda vez que a gente trabalha esse conceito de como representar o que já se sabe, né. A ideia, toda vez que a gente trabalha com o conceito de inteligência artificial, ele fala muito sobre esse estudo e a forma de representar soluções, principalmente quando a gente fala da palavra inteligente, né? A gente sempre supõe, né, esse conceito de eu vou representar, eu vou buscar uma solução, mas de uma maneira inteligente. Então, eu posso executar isso, e geralmente através, né, de um que a gente chama de um dispositivo mecânico. Então, a inteligência artificial, ela tem esse conceito de fazer uma representação formal, né, e buscar soluções em cima de problemas. Então, a inteligência artificial, como representação em busca, né, foi um dos tópicos daquela primeira conferência que eu falei para vocês, né, em Dartmouth, né, em 56, foi o primeiro, os tópicos, as preocupações daquela época, né, computadores automáticos, né, como que eu vou fazer uma máquina cumprir uma tarefa de que uma calculadora, né, pode ser programada, por exemplo, para simular uma máquina. Então, a ideia é aquela preocupação naquela época que eu não tinha equipamento, né, que eu não tinha, computacionalmente, eu não tinha máquina suficiente para fazer os cálculos necessários, né. A segunda pergunta, o segundo questionamento que eles fizeram foi como o computador pode ser programado para usar uma linguagem, né, o pensamento, né, do ser humano para manipular palavras de acordo com as regras, principalmente de acordo com o raciocínio, como que ele fazia a conjuntura, a conexão entre cada palavra, e o conceito de rede de neurônios, né, naquela época, em 56, também começou o início, né, desse conceito de rede neural em si, né, como que eu vou organizar os neurônios ou para tentar formar conceitos, para tentar formar aprendizado, né, então eles começaram a pensar disso. A teoria do tamanho de um cálculo, né, todas as respostas possíveis, igual eu falei para vocês, o chatbot, quem testou o chatbot verificou que ele às vezes é limitado, ele não consegue ter todas as possibilidades possíveis, né, então toda vez que ele tenta a resposta de todas as possibilidades, mas pode ser que, por ser o ser humano que está ali calculando, eu sempre posso esquecer alguma coisa. O quinto é o conceito de autoaperfeiçoamento em si, né, a ideia dele é que eu tenho que descrever melhor as atividades, principalmente para tentar aperfeiçoar cada conceito, cada aprendizado, né. O conceito de abstração também foi um tópico abordado, né, quais são os dados sensoriais e os outros que eu tenho, né, como que é o meu ambiente, né, ao redor daquilo. O conceito de aleatoriedade e criatividade, não se esqueça que o ser humano, ele é aleatório, ele é criativo, né, então a ideia do pensamento criativo, do pensamento competente, então são termos, alguns deles vocês vão notar que a gente já respondeu, outros a gente ainda está nessa fase de tentar resolver essa grande problemática. Então, toda vez que a gente fala da inteligência artificial, a gente tem o conceito de sistemas de representação, onde a gente tem a abstração, a expressividade e a eficiência, né? Como que eu vou abstrair aquelas características essenciais do domínio e fazer com que essas informações se tornem disponíveis, principalmente para resolver problemas. Então, eu vou expressar um conhecimento de tal forma que eu consiga solucionar um problema. Eu consigo expressar resultado, né, das características que eu abstraí, né. E a eficiência, toda vez que a gente fala da complexidade computacional, principalmente dos algoritmos. Hoje a gente tem máquinas muito boas, só que ainda talvez não suficientes para resolver determinado número de problemas. E as linguagens, geralmente, para resolver esse problema. A gente sabe que a gente trabalha com vários tipos de linguagens, a gente tem várias problemáticas em si, né, com relação a com essas linguagens.
Algumas melhoraram, algumas características foram sendo trabalhadas. Hoje a gente tem, claro, um calhamaço maior de linguagens, a gente tem crescido, né, bastante, principalmente na área de computação, esses conceitos. Aí nós temos o conceito da representação, por exemplo, de números, que foi, a gente pode falar assim, como que eu represento números que tem ponto flutuante no computador? Porque o computador, se vocês notarem, ou é 0 ou é 1. Então, a gente tem um número real, né, por exemplo, o exemplo do pi, e ele tem um equivalente decimal. Esse equivalente decimal, ele representativamente, se a gente falar dele, ele tem a vírgula, né? Então, isso atrapalha. Mas para o computador, como que eu representaria isso, né? Então, aí foi se trabalhando e pensando nas possibilidades, né? Porque você tem uma expressividade, por exemplo, quando a gente fala do número pi, todo mundo sabe, né? Geralmente a gente fala 3,1415, pronto, você sabe ali o valor dele, né? Mas qual a melhor representação daquilo? Será que se eu representar dessa forma, eu não vou arredondar, né? A ideia dele de representatividade é boa? O que é essa representação? Quem que vai interpretar, né? De repente, se eu colocar essa representatividade aqui que ele colocou na memória do computador, você consegue entender que é isso, né? Você consegue verificar, né, se isso é um número pi, né? Então, depende de muitas coisas. Quem que vai interpretar, se é um homem, se é um computador, né? E qual a linguagem utilizada. Toda vez que a gente fala da IA, a gente está tentando capturar a inteligência, né? Infelizmente, essa é uma realidade, né? A questão da representação é a melhor forma em si de captar, né, a atividade da inteligência, né? Principalmente para aplicar em uso de computador. Só que tem um detalhe que, diferente, né, em si, a IA, ela versa muito sobre quando a gente fala de qualidade, tá? De problemas, principalmente com relação a raciocínio e cálculo. Então, a ideia de organizar grandes quantidades de conhecimento, né, é possível, sim, só que ele sempre vai verificar o conceito de qualidade, não quantidade em si daquela informação. Então, ela trabalha muito com essa questão toda vez que a gente fala de representação. Então, toda vez, são detalhes importantes, se a gente representa de forma útil, de forma eficiente, né, e significativa, né? Principalmente para que você não perca tempo com cálculos, né, ou computações desnecessárias. Então, toda vez que a gente representa um problema, usar os operadores e aplicar essas variáveis, né, principalmente para fazer a diferença entre o que a gente chama de algoritmo eficiente e um algoritmo que simplesmente não funciona. Então, nós temos o conceito de captura de inteligência, eu tenho 3 abordagens, né, para representar. Eu tenho a solução de problemas por métodos fracos, né, e solução de problemas por métodos fortes. Toda vez que a gente fala de métodos fracos, eu tenho um raciocínio automatizado, né, a lógica, né, ela não vai garantir o conhecimento sobre o universo que está sendo solucionado. Então, quando a gente fala de métodos fracos, né, ele envolve muito o conceito da lógica. Já nos métodos fortes, vai depender do que a gente chama de métodos fracos, mas vai adquirir conhecimento e os problemas que você pode encontrar. Toda vez que a gente fala das abordagens de inteligência distribuída, incorporada e baseada em agentes, também são desafios que a gente trabalha, né, são abordagens de representação quando a gente trabalha com IA. Lembrando que o nosso próximo tópico, mais para frente, vai ser sobre os sistemas multiagentes. A gente vai tentar fazer com que vocês trabalhem, né, o básico do sistema multiagente, façam funcionar, para que a gente consiga fazer esse laboratório, pelo menos em casa, né, para que vocês conheçam o conceito de sistemas multiagentes. A inteligência artificial, ela tenta resolver principalmente problemas que não foram formalizados, né, pela parte matemática, né, pelos arranjos tradicionais matemáticos, né. A ideia, toda vez que vocês têm que sempre fixar isso, toda vez que eu falo, a inteligência artificial, ela está muito mais preocupada
com a qualidade da solução daquele problema, do que a quantidade, de achar um número exato para aquilo. E o raciocínio, mais preocupado com o raciocínio do que com o cálculo. Então, claro que ela vai fazer alguns cálculos de algumas formas em si, só que qual que é a organização desses cálculos, né? Como fazer essa grande variedade, né? Principalmente de solução de conhecimento. Não se esqueçam que toda vez que a gente fala de conhecimento, a gente sempre trabalha, a gente mexe muito com esse conceito de grande base de conhecimento. Vocês têm muita coisa. O ser humano, naturalmente, já trabalha com isso. O ser humano, ele já, claro, uma criança não tem tanta informação quanto um adulto, mas vocês têm muita informação ali dentro. Então, a ideia de organizar tudo isso também é um grande desafio para a IA. Então, a gente tem aí o conceito de cálculo, por exemplo, de predicado. Eu gosto sempre de, quando a gente fala, né, trabalha esse conceito, né, do cálculo de predicado, o interessante dele é que vocês podem notar que a gente pode trabalhar de várias formas possíveis, né, com os argumentos. Por exemplo, a gente tem o conceito de mundo de blocos, né, onde eu poderia formalizar esse conceito. Por exemplo, para todo x, né, todo x pertence a y, o y que está sobre o x quer dizer que ele está livre, né? Então, é uma forma de você abordar esse conceito aqui. Então, ele está falando que se y estiver sobre x, quer dizer que o x está livre. Então, são formas de predicados que a gente vai trabalhar principalmente lá, toda vez que a gente estiver falando de sistemas multiagentes, a gente trabalha um pouco com esse conceito de predicados. Então, é importante vocês terem esse conhecimento, principalmente, né, que fala nada mais é que você colocar as formalidades, a formalização daqueles teoremas, daquele conteúdo. Então, por exemplo, ele está falando que, se eu falar que y está sobre x, então um está sobre o outro, quer dizer que eu tenho que x vai estar livre, porque eu não tenho nenhuma peça acima dele. Então, a ideia, por exemplo, de controlar, por exemplo, um braço de um robô que vai ter que movimentar essas peças e verificar quais blocos estão empilhados sobre o outro, o ser humano, vocês visualizando isso, vocês já sabem o que está acontecendo. Mas se vocês forem descrever isso para um robô, qual seria a formalização disso? O que vocês colocariam no texto, né? De que forma vocês abstrariam essa informação? Então, a gente começa a pensar dessa forma. O que vocês colocariam, por exemplo, o mundo aqui que vocês estão visualizando, vocês visualizariam ele como? De que forma, né? Então, a ideia é fazer, por exemplo, deixa eu ver, por exemplo, aqui, ó, quem que tá livre, né? O A tá livre. Então, o que que você vai fazer? Você vai falar que por exemplo, uma característica, né, é escrever, por exemplo, que, eu vou escrever bem mauzinho aqui, né, porque é com mouse, livre, por exemplo, A. Então, quer dizer que eu tô falando que o A tá livre, né? Quem tá livre também? O livre, eu vou colocar o livre C, quer dizer que ele também está livre. Então, são características que você está vendo daquele mundo. Lembrando, você está visualizando essa informação, você está tentando representar aquilo que você está vendo. Há algumas características interessantes também, que talvez seja importante você visualizar, você simplesmente, por exemplo, falar quem está sobre a mesa, por exemplo. Quem está sobre a mesa? Você vai falar que o A está sobre a mesa, vou colocar o S de sobre a mesa, vou colocar um san aqui só para representar, para eu escrever mais rápido. Perdão, a letra feia, mas é por causa do mouse. Então, quem está sobre a mesa? O A e o B. Vou colocar esse aqui para representar, mas é só escrever sobre a mesa A e B, né?
Então, você tem a noção, por exemplo, de desenhar quem está sobre quem, aí você também pode falar, por exemplo, que, no caso, sobre, né, vou colocar aqui, uma forma de predicado é sempre, ele usa isso daqui, quem está sobre quem, né, então eu vou falar que o C está sobre o B, né, então um está em cima do outro, e para você descrever essa cena aqui. Então, se você, por exemplo, se eu tampar este cara aqui, esse cara aqui, ele não vai ficar visível, né? Vocês, com essas características, com essas informações, por exemplo, você conseguiria descrever, representar esse conhecimento que eu acabei de descrever formalmente, né, utilizando um conceito básico de predicado. Então, é importantíssimo vocês estarem sempre trabalhando esse conceito, né, principalmente toda vez que a gente fala de formalizar. Ah, mas é um conceito simples, muito simples, mas como você representaria esse conceito? Aí ainda estou esquecendo alguns detalhes, por exemplo, nada ficaria sobre o C, porque o C, ele é um cubo, né? Então, ele é uma pirâmide, então nada fica em cima, representando em cima dele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também dessa característica, né? Que estão mostrando, por exemplo, que eu posso colocar o A sobre o B e o B sobre o A, só que eu não posso colocar nada em cima do C, porque ele é um cubo, nada se encaixa ali, então ele sempre vai ficar no topo. Essas características são importantes para você demonstrar, principalmente, o que está acontecendo ali naquele mundo que você está descrevendo. Então, isso aqui são formas, né, de eu representar o conhecimento sem estar vendo tendo aquela visão daquele mundo. Então, aqui é uma forma de representar. Então, é igual a gente vê, igual alguns de vocês trabalharam, às vezes, em algoritmos 1, né, brincando principalmente com, a gente vai mostrar daqui a pouco, né, a Torre de Hanoi, onde você tem um estado inicial daquilo, e é uma forma de representar aquilo. E quais movimentações vocês chegariam, por exemplo, para chegar no resultado final, né? Quais descrição? Descrição, quando eu falo para vocês, é uma descrição verbal mesmo de como se fosse um algoritmo, só que não com a formalidade ainda do algoritmo, uma descrição livre de verbos em si para você trabalhar. Então, tem essas características, né, fundamentais, toda vez que a gente fala. Um outro exemplo é a Torre de Hanoi, né? Alguns já devem ter visto dela, talvez, em algoritmos 1, né? Ou seja, a gente tem 3 pinos, né, de diversos tamanhos diferentes em si. A ideia é que eu tenho um estado inicial. Quem é o estado inicial? Isso é fundamental toda vez que a gente fala da busca e representação de conhecimento. Então, quem que é o estado inicial? Isso é o estado inicial. É claro que o estado inicial pode ser qualquer um. Por exemplo, os pinos podem estar todos no C, mas o meu estado inicial é esse, né? Essa fotinho aí representa esse estado inicial. A partir desse estado inicial, aí no caso eu tenho a ordem de tamanho, claro que tem várias regras mais rígidas em cima desse, você tem que transportar todo mundo para o terceiro pino. Isso aqui que a gente chama de estado final. Então, eu tenho uma representação inicial e uma final, quer dizer, o estado final é o que a gente chama de objetivo, quer dizer, eu quero chegar aquela fotinho daquele objetivo final. Só que eu tenho algumas regras, né? Eu só posso mover um disco de cada vez, né? Que senão eu movo todo mundo de A para C. E o maior sempre tem que estar embaixo. Então, a gente brinca com relação a isso, né? Para fazer com que eu faça características de um problema, né? Um problema de lógica, inclusive, esse problema, para fazer a representação. Então, eu movo um disco por vez, e como eu chegaria nesse meu estado final, né? Como eu representaria esse conhecimento. Lá em algoritmos, quem mexeu, né, quem brincou com essa torre de Hanoi, ele fez uma representação de movimentação de um para o outro, fez uma descrição verbal daquilo em cima dessas regras. Então, você representou o conhecimento de alguma forma, onde eu tenho o meu estado inicial, onde todo mundo está em A, e eu tenho o meu objetivo final, né, o que a gente chama de estado final, onde eu quero alcançar, né? E ele geralmente coloca algumas regrinhas para serem seguidas, para que você também não é que não roube, não tem alguns conceitos que você tem que respeitar.
Então, nós temos algumas formas de representação. Uma forma de representação também muito trabalhada, que às vezes as pessoas gostam, né, de utilizar e trabalhar, é o conceito de arco, né, de elo. Eu tenho o que a gente chama de grafo, né, o que a gente chama de semântica. Eu tenho uma ave que se chama, no caso, de um azulão. Esse azulão, no caso, ele tem algumas características, para quem talvez fez ou está fazendo banco de dados, é como se eu estivesse decompondo aquilo, né? Ele mostra as características daquela informação e cria uma que a gente chama de rede semântica. Através de predicados, ele coloca características daquele animal, né, no caso, e vai fazendo os elos de ligação através desses arcos, né? Então, o azulão tem tamanho pequeno, né? Ele tem uma cor, né, que é azul, ele é uma ave, a ave tem pena, a ave tem a propriedade, né, de voar, e ele é um vertebrado. Então, aqui, ele criou uma forma de representação daquele conhecimento, daquele bicho, né, daquela, que no caso da categoria pássaro, né, de um vertebrado em si. Então, ele foi decompondo aquele problema para representar o conhecimento que ele tinha sobre aquele assunto. Aí nós temos a representação, toda vez que a gente tem a representação, vocês têm várias formas de representar esse estado. Você pode desenhar, você pode verbalizar, igual a gente pode fazer às vezes em algoritmo, né? Mas sempre você tem uma forma de descrever aquele estado inicial, ou através de desenho, ou através de palavras, né? Usando, por exemplo, os predicados em si, o estado inicial e o objetivo daquilo. E a descrição desses operadores, né? Se é mover, se a palavra é mover, se são verbos de ação, uma coisa assim, que se pode fazer. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de falar é, por exemplo, um exemplo de estado inicial. Eu tenho o meu estado inicial, onde eu tenho essa numeração, percebam que o zero, ele está bem aqui, quase no final daquela lista, e eu quero colocar ele no meio daquela lista, tá? Então, o que vai fazer? O estado objetivo dele é esse, o estado final dele. Então, o que ele vai fazer? Os exemplos dos operadores, ele está movimentando de um estado para outro, ele mostra o estado, e está falando que ele vai jogar o zero à esquerda. Então, ele pega o zero que estava aqui e joga para a esquerda. Então, eu tenho uma consequência dessa movimentação. Aí, ele fez uma troca, né, no caso, na segunda, ele fez um outro movimento para cima, e assim sucessivamente eu posso ter vários casos, várias possibilidades. Então, ele joga, no caso, a movimentação, ele vai movimentando o zero, né, e vai fazendo as características de movimentos, né, de operadores para chegar no meu estado final. Eu tenho também a representação em matrizes, né, eu tenho o estado inicial também, lá o zero novamente, o meu estado objetivo, e se vocês perceberem, ele tenta, de certa forma, organizar aquilo, né, em si, ao redor, né, principalmente do zero. Então, eu tenho o estado inicial, o estado objetivo e a movimentação dele. O exemplo do operador, né, no caso, que ele vai movimentar o zero, ele movimenta, por exemplo, o zero tá na direita, ele vai para a esquerda, e assim sucessivamente. Então, são formas de fazer a representação daquele conhecimento de como realizar uma solução. Toda vez que a gente fala de grafo, vocês devem ter estudado, né, ou vão estudar ainda, dependendo da disciplina, toda vez que a gente fala de grafo de estados em si, vocês trabalham muitas vezes em compiladores, a gente fala um pouco de grafos, em outras disciplinas também, mas em algoritmos 2 a gente fala um pouquinho também sobre isso, né, e estrutura de dados, desculpa, mais ainda, né, mas o conceito de grafo aqui é só mesmo para demonstrar o nó, né, representação daquele estado, daquele problema, e o arco que representa o operador. Então, ele mais ou menos vai fazer assim. Eu tenho um grafo de exemplo, né, de estado de exemplo, onde eu tenho aquele início, e a forma de representar aqui, vocês podem perceber que ele está fazendo o quê? Ele ele vai colocando a informação, né, ele vai colocando, jogando aqui as possibilidades. Então, aqui ele jogou uma possibilidade, né, o 283104, 265, aqui ele fez a possibilidade do zero vir para cá,
aqui ele colocou o 0 para cima, aqui ele colocou o 0 para a direita. Então, e, claro, eu posso ter mais possibilidades, porque o 0 pode ir para ambos os lados ali. Então, a ideia uma forma de representar o gráfico de estados é desenhar mesmo, em cima daquela possibilidade, verificar as minhas opções, tá? Isso é uma forma de representar o problema, tá? Esse é um exercício simples, né, mas mostra, né, a forma de problema, e vocês, no caso, de encontrar uma solução para esse problema, que seria da seguinte forma: eu tenho 2 recipientes, um de 5 litros, que está cheio d'água, e outro de 2 litros, que está vazio. O problema dele inicial, aqueles bem problemas que o povo gosta, né, de lógicas, né, em si, eu tenho que obter 1 litro de água num recipiente de 2 litros, sendo que eu tenho apenas 2 ações: passar a água de um recipiente para outro, né, que eu tenho um de 5 e outro de 2. Eu posso jogar a água de um recipiente fora. Eu só tenho 5 litros de água iniciais, então eu tenho 5 litros, se eu jogar todos esses litros fora, eu não tenho como mais recarregar. Então, a ideia é trabalhar em cima desse grafo para representar esse problema. Então, como que você representaria? Você desenharia aquele problema, né, onde a gente tem o desenho dessa forma, né, nesse caso aqui, o que ele fez? 5 e 0, ele jogou os 5 que estava aqui, jogou tudo fora e ficou 0, 0, quer dizer, os 2 baldes não tem nada. Só que aqui ele falou, não, eu tenho 5 aqui, eu jogo 2 para cá, porque esse recipiente cabe até 2 litros, esse 5, esse 2. Então, ele vai colocar aqui 3, 2, uma solução. Tá, mas o meu objetivo, o meu estado final é ficar com 1 litro d'água apenas no balde que tem 2 litros. A outra solução que ele vai fazer, ele fala assim, bom, se eu tenho 3, eu jogo 2 fora, desculpa, os 3 fora, que daqui ele zera, e ele simplesmente, qual a opção? Eu fico com 2 litros aqui. Eu fiquei com 2 litros aqui, ou eu jogo tudo fora, que aí não cheguei na minha solução. Nesse caso aqui, eu joguei 2 litros para cá, e zero também com 2 litros, e não consigo achar uma solução. Então, aqui não chega a solução nenhuma. Voltando para outra aba de solução, onde do 3 e 2, nesse caso, ele jogou o que estava no 2 de 2 litros fora, e ele pegou simplesmente e falou assim, bom, eu vou jogar, lembrando, falando, é absurdo, mas isso aqui não chegou numa solução, mas é só para você demonstrar o conhecimento, que ali não chegou. Mas ali eu joguei o de 3 litros fora. Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele jogou jogou 2 litros nessa capacidade aqui, aí, novamente, ele dá 2 opções. Ele pega, joga onde tá ali, tinha 1 litro, ele joga de 2 litros, e aqui eu não chego em solução nenhuma. Porém, nessa outra parte do gráfico, se vocês olharem, eu vou ficar com 1 litro aqui. Se eu fico com 1 litro aqui, quer dizer que eu acho a minha solução do meu problema. Então, isso é uma forma de representar a solução, é uma forma de você trabalhar o resultado daquele problema, encontrando o melhor resultado. É uma forma de representação simples, é melhor que, na verdade, se vocês notarem, talvez algumas dessas brincadeiras vocês já tenham feito de uma maneira, às vezes, não verbal ou não escrita. Geralmente a gente começa a trabalhar e sempre trabalha dessa forma, entendeu? Então, essa é a grande forma de solucionar problema, né? A inteligência artificial, ela sempre busca, né, em cima de uma representação, solucionar problemas, né, e essa forma de solucionar problemas é o que a gente chama de busca, tá? Eu tenho o que a gente chama de busca em estados, que é essa representação que eu fiz macro ali, né, então eu vou mostrando, tentando demonstrar as possibilidades em si. Eu posso usar o estado de grafo, o elo de grafo, né, em si, e o grafo de espaço de estados. Então, são várias formas que eu tento solucionar. Então, a busca em si, analisar todos os movimentos alternativos que eu tenho e as consequências daquilo. Então, é essa a importância toda vez que a gente fala dessa representação. E aí, a busca de conhecimento em si. A ideia dele
é sempre esse foco, né, no conceito de busca. Então, eu tenho várias opções que eu posso trabalhar em si, várias ações, sequências, né, possíveis, quando a gente analisa um problema. A ideia de sequência, o conceito de busca em si, o que é? Eu tenho um objetivo, eu tenho que buscar a solução, tenho que mapear aquela solução e eu executo essa solução. Então, toda vez que eu tenho o conceito de busca, é essa modelagem desse problema em si. Já o espaço de busca, eu tenho esse conjunto de estados, né, possíveis, né, que eu tenho, que eu posso trabalhar. Esses conjuntos, eu posso ter o que a gente chama de estado inicial, igual eu já mostrei anteriormente. Esses estados podem ser acessíveis em si, dependendo sempre da função dos operadores em si. A ideia dele é que eu posso interpretar como um grafo, né, e os nós em si que eu tenho, os arcos de ações. Mas em si, a ideia, toda vez que a gente fala, é a preocupação de representar. Eu mostrei ali, até um exemplo que vocês podem ter notado, eu não consegui ter uma representatividade, por exemplo, do tamanho do meu problema. Então, às vezes, você não consegue modelar todas as possibilidades dentro de um desenho, dentro de uma ideia, né? Então, o procedimento, o que a gente chama de ter procedimentos de buscas básicos, auxilia principalmente no espaço de procurar soluções para aquilo. Então, às vezes, vocês não conseguem desenhar todas as possibilidades em cima daquela problemática. Então, a gente tem que ter esse espaço de buscas, às vezes, não é o mais importante, mas em si, tentar escolher as melhores representações possíveis. Toda vez que a gente fala da elaboração, né, de espaço de busca, como formular esse problema para buscar a solução. A ideia dele é que a gente trabalha com grafos de uma maneira bem implícita, né, de uma maneira bem simples. E usar os métodos mais eficientes para buscar, né, em grafos muito grandes, né. Toda vez que a gente trabalha esse conceito, a gente tem esse conceito de empilhamento, né, de blocos. É muito difícil conceber essa estrutura, né, principalmente toda vez que a gente está falando de problemas e ações, e que a gente está falando de problemas reais, tá? Eu dei exemplos simples, clássicos, principalmente da lógica em si, só que vocês precisam sempre analisar o problema, sempre verificar o que vocês estão falando para fazer a representação daquele conhecimento. Então, eu tenho várias simetrias, às vezes você tem que ignorar alguns detalhes que são irrelevantes, que às vezes você acha que é importante, mas não são. E encontrar essas abstrações que são mais apropriadas, né? Então, essa é a grande, grande problemática que a gente tem para verificar. Meninos, deixa eu mudar.